gente vai aprender como calcular um bom Kanban, como calcular o sinal, tá? Lembrando, a fórmula não é a parte mais importante do Kanban. O Kanban, ela é uma metodologia de melhoria contínua, de testes, tá? Então, assim, se você não entender as fórmulas, não se preocupe, implemente sem fórmula. Chega lá na produção ou no processo, se você escolheu pelo semáforo, cria um semáforo, chuta, eu acho que estoque de segurança põe 10, eu acho que ponto de pedido põe 20, estoque máximo põe mais uns 10 e fechou. E põe para rodar. Com o tempo, observando, mas tem que observar, com o tempo, observando aquele Kanban que você criou, você vai começar a perceber que, poxa, a gente está trabalhando muito no nível vermelho. Opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí você ajusta o Kanban. Opa, eu acho que eu estou muito com excesso de estoque. Aí você tira estoque. Então, o Kanban, ele é uma metodologia que ele veio, na verdade, justamente pelo dia a dia, pela prática. Então, não se prenda, sabe, a fórmula, assim, é só uma dica que eu te dou. A fórmula ajuda bastante para você começar da forma correta, mas não tem problema você começar de uma forma incorreta e ir melhorando aos poucos conforme a demanda, conforme o dia a dia que está acontecendo. Tudo bem? Não se preocupe com relação à fórmula, pode implementar e é isso aí, tá? Eu costumo dizer que se a gente não tenta mudar, a gente nunca vai melhorar, né? Ou seja, toda melhoria ela vem de uma mudança, mas não é ao contrário, não é que você vai mudar que você vai melhorar, mas se você não mudar, você nunca vai melhorar. Então mude, tente, tá? E com isso você vai conseguir realmente reduzir os estoques, os prazos de entrega e conseguir atuar melhor na sua área, seja uma promoção, seja ganhar cliente, enfim, é isso. Então vamos à fórmula do Kanban. Bom, a fórmula é o seguinte, eu vou colocar uma imagem para vocês. Essa é a seguinte fórmula. Vocês estão vendo o K de Kanban, que é o sinal. Esse é o ponto do sinal, tá? Ele é igual a demanda vezes o lead time. Eu já vou explicar o que é esse lead time aí para vocês, tá? Mais segurança, tudo isso dividido pelo container ou lote. Vou me explicar melhor aí para vocês todas essas siglas, tá? Então, a sigla K é a sigla que a gente vai calcular. Show! Então, esse vai ser o número do Kanban, beleza? Lead time, o que é o lead time? Ele é o lead time de reposição. O que seria o lead time de reposição? Na verdade, o reposição é muito complicado eu falar. Digamos que é o lead time do objetivo do seu Kanban. Então, digamos que o seu Kanban, ele é para reposição de material. Combinado? Se ele é para reposição de material, do sinal que você enviou, opa, preciso repor esse material. Quando você enviar esse sinal para o seu fornecedor, seja ele interno ou externo, do tempo que você enviou o sinal até o material chegar, esse é o lead time. Então o lead time ele compõe todo o tempo de enviar o sinal, fornecedor receber esse sinal, fornecedor preparar o material, fornecedor entregar esse material na reposição, deixar tudo bonitinho lá disponível e pronto. Esse é o lead time. Então depende muito do objetivo do seu Kanban. Então se o seu Kanban o objetivo é reposição de material, é o lead time de reposição de material, combinado? Se for um outro objetivo, por exemplo, digamos que o seu sinal que você quer criar é um sinal de ajuda, uma cadeia de ajuda. Por exemplo, quando você tem um problema de qualidade, você precisa chamar um departamento de qualidade responsável por aprovar ou não aprovar aquele defeito conforme as necessidades do cliente. Então você quer criar um sinal entre a área que está efetivamente fazendo o serviço e a área de qualidade. Então é um sinal. Então o lead time nesse caso vai ser o lead time entre você mandar o sinal para a área de qualidade, para o departamento, essa área identificar quem vai fazer o serviço, a pessoa se locomover até a área, fazer o serviço e concluir a tarefa. Então todo esse lead time de chamar a pessoa e voltar seria o lead time do Kanban. Então depende muito do seu objetivo, tá? Esse lead time é o lead time, depende do objetivo, seja de reposição, seja de chamar alguém ou o tipo de sinal que você
que é criar. Combinado? Esse é o L de lead time. Demanda. A demanda, o que é a demanda? A demanda basicamente, ela é o consumo do seu cliente interno que você está criando. Então lembrando, né, sempre tem duas pontas, né, a pessoa aqui e o sistema puxado aí no meio, tá? Esse sistema entre as duas pessoas, uma vai ser sempre cliente da outra, uma é o fornecedor e outra é o cliente dessa segunda pessoa. Então demanda é o consumo desse cliente. O que seria o consumo desse cliente? Digamos que eu trabalho em uma empresa que eu faço lixamento de peças. Então eu lixo as peças. E no meu equipamento eu uso lixas, eu gasto lixas. Então eu tenho um Kanban de estoque onde eu vou consumindo essas lixas, vou colocando no equipamento, uso a lixa, pego outra, coloco, uso a lixa. Então eu vou consumindo. A minha demanda é o quão rápido e o quanto eu consumo essas lixas. Eu consumo 2 lixas por dia, 10 lixas por dia, 5, 100. Qual que é a minha demanda? Qual que é a demanda do meu cliente? Então, nesse momento, é importante um pouco de histórico, tá? Mas não se preocupe quanto ao histórico, é aquilo que eu te falei. Se você não tiver, faça sem a fórmula. Ou, em segunda instância, o que você pode fazer? Você pode perguntar para o seu cliente: oi, cliente, quanto você está acostumado a consumir aí, mais ou menos? Acredite nele, não tem problema, tá? É aquilo que eu falei. Se você não usar a fórmula, você vai conseguir criar um Kanban. Se você usar a fórmula assim, com informações das pessoas, você também vai conseguir criar um Kanban. Não tem esse problema. O importante é você criar a mudança, tirar essa mentalidade de resistência à mudança. Combinado? Então é isso. Pergunte para o seu cliente, use histórico e calcule a demanda. Segurança, tá? Segurança é um caso um pouco sério aí, tá? Segurança, existem diversas formas de você calcular. Eu vou te ensinar basicamente 2, tá? A primeira é, você tem o seu objetivo do seu Kanban, que, por exemplo, é a reposição de material, tá? Digamos que essa reposição de material, ela possa ter falhas. Que tipo de falhas? A pessoa do almoxarifado não poderia faltar um dia? Ou ter uma dor de barriga? Ou ter saído de férias? Ou alguma coisa pode ter acontecido, deu problema no armário, na porta do armário, ou é uma fechadura eletrônica e aquilo não abriu. Enfim, imagine quais são as falhas e qual que é a confiabilidade do seu fornecedor entregar aquele produto. Combinado? Olhando as falhas de entrega, você vai conseguir determinar o seu estoque de segurança. Então, por exemplo, caramba, se lá falhar, eu quero que pelo menos a produção dure mais 3 dias. Então você determina, o meu estoque de segurança ele vai valer por 3 dias. É assim que determina o estoque de segurança. Tá bom? E a segunda forma é uma forma um pouco mais complexa, aí você usa um pouco de estatística aí, baseado em todo o histórico de consumo, você pode criar uma curva desses dados. Dessa curva desses dados, você pode colocar aí uma taxa aí de 95% de chance de não acontecer esse consumo. Você pega uma porcentagem da falha de acontecer esse problema. Então, por exemplo, que aqui eu não vou entrar em detalhes da estatística, mas, por exemplo, se você entrar numa curva normal e colocar lá 3 sigmas para um lado, 3 sigmas para o outro, você pode determinar quanto você quer de estoque a mais para garantir que 95% das vezes não falte material. É possível fazer esse cálculo, não vou entrar nesse cálculo nessa aula, porque eu gosto de coisas práticas e simples. E eu defendo muito o Kanban simples, criado com criatividade e pouco esforço, tá legal? E é isso, tá? Mas se você quiser saber mais, aí você busca um pouquinho aí de conhecimento em estatística que você vai conseguir criar. Mas usando as falhas no processo do seu objetivo, e aí você consegue criar segurança. Legal? E por último, a gente tem o container ou o lote. O que acontece? Esse principalmente acontece quando você tem processos em lote. O que são processos em lote? Digamos que você é obrigado a fazer, digamos, a sua máquina, ela solta de 5 em 5 peças, perfeito? E essas 5 peças, elas estão presas por algum plástico, sei lá, elas vêm juntas as 5 peças. Então,
tem que tomar um cuidado que às vezes o consumo do seu cliente é uma peça por vez, mas você fabrica no fornecedor 5 por vez. Então você tem que tomar esse cuidado para dividir o seu Kanban pelo lote, tá? Porque se você não dividir pelo lote, para um você vai estar considerando que é uma peça, 5 peças, desculpa, e para o outro você vai estar considerando que é uma peça. Então tem que tomar esse cuidado com o container e com o lote. Outro aspecto do container é quando chega o material do fornecedor, muitas vezes o material chega em uma caixa e essa caixa contém 10 peças ali dentro. Para você não ter o trabalho de ficar abrindo essa caixa e tirando as 10 e mandando de duas em duas para produção, você manda a caixa para produção. Ou seja, você cria um Kanban de containers, um Kanban de caixas que representam 10 peças. Então, basicamente, esse denominador aí de container ou lote é para você dividir caso você trabalhe com container lote. Se você não trabalha com container nem lote, você pode excluir isso da conta. Ou, na verdade, você vai colocar o número 1, porque cada peça vai ser um lote e aí não vai fazer diferença no seu cálculo. Combinado?